Olá amigos, novamente estamos de volta falando sobre livros. E aqui esse é o nosso programa falando de livros. Nosso programa do YouTube da Editora Sinodal. Fico muito feliz de que você esteja nos ouvindo, que você esteja assistindo esse vídeo e espero que você goste dessa entrevista de hoje que estaremos realizando. Eu sou Eliseu Cunha, gerente de marketing da Editora Sinodal. E hoje está comigo o professor Dr. Júlio César Adam, da Faculdade Est. Professor Júlio, uma palavra de saudação para os nossos amigos da internet. Eu saúdo a vocês, leitores, leitoras que nos escutam e espero poder trazer aqui algumas contribuições sobre o meu livro. Muito obrigado, professor Júlio. Eu quero inicialmente convidar você a visitar também o nosso site, www.editorasinodal.com.br. É importante porque lá você vai conhecer o universo de literatura que está disponível para você da Editora Sinodal. E se você puder fazer uma coisa muito importante, eu agradeço, vai ser muito bom. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, para que eles possam também conhecer essa entrevista de hoje e outros vídeos que nós temos no nosso canal, no nosso programa falando de livros. O professor Júlio César Adam, ele é pastor da SLB, graduado em Teologia pela Faculdade Est, fez doutorado pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, pós-doutorado em Filosofia pela PUC, Rio Grande do Sul. É professor de Teologia Prática, Liturgia, Homilética, Ministério, Edificação de Comunidade e Espiritualidade na Faculdade Est. Ele também é coordenador do grupo de pesquisa sobre culto cristão, música e mídia na contemporaneidade. É coordenador do Centro de Recursos Litúrgicos e da Rede Latino-Americana de Homilética. Então o nosso assunto, pelo que você já viu hoje, o nosso assunto é sobre liturgia, é sobre culto, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado na sua vida. Professor Júlio, vamos lá bater um papo aqui sobre então o nosso livro. Aqui está o livro do professor Júlio, que foi lançado, Liturgia com os Pés. Você pode depois, como eu disse, procurar no nosso site e você vai encontrar este livro lá para você adquirir se você quiser. Existem tantas formas atualmente, professor, isso é uma coisa que nos intriga bastante. Cada igreja tem um jeito, não é? Tem uma forma de fazer o seu culto e tal. Mas o que é o culto cristão? Muito bem. O livro Liturgia com os Pés, ele trata sobre culto. O tema principal do livro é o culto cristão. E o que é culto cristão? Em primeiro lugar, culto cristão é o encontro de Deus com a sua comunidade. Não é a comunidade que faz o encontro, é Deus que faz o encontro, é por iniciativa dele. Ele quer se encontrar com a comunidade que ele mesmo reuniu, ele mesmo juntou através do Espírito. E o culto é o momento em que Deus se encontra com essa comunidade. Esse culto ele não acontece de qualquer jeito, e por isso o livro é muito importante. O livro tenta resgatar justamente quais são as bases, o que faz um culto cristão ser culto cristão. Por que ir a um jogo de futebol não é um culto cristão? Porque em nome de Deus, isso é relativo, porque às vezes lá no estádio também pode ter o nome de Deus sendo proclamado também, ou invocado. O culto, ele se baseia em duas grandes bases, a base bíblica e a base da tradição da igreja. Então, ao longo de 2000 anos, a igreja construiu um jeito de fazer culto, e a gente não pode simplesmente abrir mão dessa maneira. O importante é a base bíblica da mesma forma, não tem como abrir mão da base bíblica. Com essas duas bases, a bíblica e a tradição, o culto precisa sempre de novo se comunicar com a realidade, com o nosso tempo, com a nossa cultura, com a nossa sociedade. Então, é exatamente isso que o livro tenta abordar. Primeiro definir o que é culto e depois dizer como é que, com base nessas duas grandes heranças, né, a herança bíblica e a herança da tradição, o culto consegue se comunicar. Se a gente for pensar em Jean-Jacques von Naumann, um reformado suíço, ele dizia que o culto é a recuperação da história da salvação. Isso é muito bonito de pensar. Durante o tempo que dura o culto, nós recuperamos toda a história de Deus com o seu povo. Todo o evento de Jesus Cristo é rememorado, revivido durante o tempo que dura o culto. E tudo o que vem pela frente, toda a esperança do reino, isso está tudo condensado dentro do culto.
através dos nossos cantos, do nosso louvor, das nossas orações, da Santa Ceia, da pregação, da leitura da palavra. Então tudo isso está lá de uma maneira organizada, sendo articulado para expressar, para dizer que Deus está se encontrando com a sua comunidade, mas que esse encontro de Deus da comunidade é um encontro que acontece desde sempre, quando Deus encontra com o ser humano, e esse encontro é o encontro no grande dia do reino, no banquete. Não é por acaso que o culto tem ceia, e o reino tem ceia também. Não é por acaso que Jesus passou grande parte da vida sentado com discípulos à mesa. Então, essas são algumas coisas que estão lá tentando responder o que é culto cristão. Então, acho que isso então nos leva a tentar então descobrir qual é a função então do culto para nós hoje. Exatamente. Qual é a função do culto? Essa é uma das questões chaves do livro, função do culto. Para que serve o culto? A gente poderia dizer, culto serve tão somente para criar e fortalecer, alimentar a fé. Não existe outro motivo. Qualquer outro motivo que a gente coloque no culto é uma ofensa, um desfazer do próprio culto. Se o culto é de Deus, não somos nós que devemos dar função para o culto. A função do culto é aquela que Deus permite. O lugar onde a fé pode ser criada e a fé pode ser alimentada e mantida. Mesmo assim, mesmo que essa seja a função principal do culto, o culto tem, um teólogo alemão diz que ele tem efeitos colaterais. Junto com essa função principal vem outras funções que vão ter consequências na vida pessoal dos membros da comunidade, mas também na própria sociedade, na cultura. O culto vai sempre influenciar a sociedade. A gente não pode imaginar que um culto não influencia o seu entorno, vai sempre influenciar, mesmo que a gente não vá lá, ele sempre vai influenciar. Uma das questões que o livro aborda é a relação culto e política. Aí política pensando num sentido bem amplo, não é política partidária, é o sentido de política de polis, o povo, do cidadão que vive na cidade. Culto sempre tem uma função política, mesmo quando ele diz que não tem. Quando o culto diz, nosso culto é um culto neutro, o neutro já é uma posição política. Então essa é uma dimensão que a gente trabalha quando aborda no livro a função do culto. Uma outra questão importante, retomando o teólogo que eu falei antes, o Jean-Jacques von Almen, ele dizia: o culto é o coração da comunidade. Ele é de onde sai tudo que uma comunidade vive e faz, e para onde retorna tudo que uma comunidade vive e faz. Assim como o nosso coração bombeia para o corpo o oxigênio e recolhe do corpo todo o sangue contaminado e com o peso do pecado, do sofrimento, das dúvidas, dos medos, assim funciona o culto dentro da comunidade. Ele não é mais uma atividade na comunidade, ele é a atividade da comunidade. No culto está condensado tudo que uma comunidade vive e faz. Tudo deve voltar para o culto e tudo deve sair do culto. Então essa é uma função que a gente não pode esquecer. Às vezes me dá a impressão que os nossos cultos são mais uma atividade. Ele não é mais uma atividade, ele é a atividade que congrega, que reúne, que organiza, que realimenta todas as demais atividades de uma comunidade. Todos os grupos, todos os projetos de missão, de evangelização, tudo isso está presente quando a gente deveria estar presente, pelo menos, quando a gente celebra culto. Então me parece que o culto, então, ele tem uma ação direta na vida das pessoas. Sempre vai ter. As pessoas vão com uma expectativa, e certamente ali eles vão ao encontro de algo. Né? Exatamente. E ali elas são impactadas por aquilo. Porque nós vemos há várias formas de culto hoje em dia. Né? E algumas a gente até questiona, mas será que está certo? Será que está errado? Será que perdeu a direção e tudo mais? O que você acha disso? Exatamente, alguns desses critérios o livro trabalha. Como eu disse antes, culto é sempre encontro com Deus e comunidade. A função principal dele é fortalecer a fé. Se isso acontece, o culto ele cumpre o seu papel. É importante num contexto como o nosso, onde existe tanta diversidade, as pessoas às vezes querem mudar, querem sempre novidades, né?
é pensar que o culto cristão ele zela por uma tradição, né, por um princípio, por uma herança, e não dá simplesmente para abrir mão disso. Perfeito. O seu livro ele tem um título interessante, né? Liturgia com os pés. Né? Liturgia com os pés. Exatamente. Por que liturgia com os pés? Estudos sobre a função social do culto cristão. Esse livro é resultado de uma pesquisa de doutorado que eu fiz na Alemanha. Quando eu cheguei na Alemanha, o meu professor lá, Peter Cornell, que é uma sumidade na teologia prática e nos estudos da liturgia, ele disse: eu só aceito acompanhar uma pesquisa sobre função do culto se você encontrar um caso concreto. Então eu tive que voltar para o Brasil, voltar minhas atenções para o Brasil, e encontrei a Romaria da Terra, que é uma celebração, uma peregrinação muito ligada com a teologia da libertação. E eu busquei então nesse exemplo o exemplo onde eu tentei ver que funções essa peregrinação tinha. Liturgia com os pés tem a ver exatamente com isso, com essa peregrinação, por ser uma peregrinação, então é uma liturgia que se faz andando, e os pés aqui não significa só os pés daquelas pessoas que vão na romaria, que é uma romaria ecumênica. Eu peguei o caso da Romaria do Paraná. Os pés aqui significam todos nós. Eu quero nesse livro pensar o culto a partir da vida, a partir dos pés que andam e não a partir da cabeça que pensa. O culto protestante é muito marcado pela razão, pela cabeça, por entender as coisas. E quando a gente vai no culto, a gente vai para um encontro, a gente vai para um movimento, para uma festa, para uma comunhão de pessoas com o Espírito Santo e com Deus. Perfeito, perfeito. Então, nas suas palavras finais, por que o leitor deveria então adquirir esse livro hoje? Esse que está nos ouvindo, que está assistindo hoje essa entrevista, por qual motivo ele deveria então comprar e ler? O que ele ganha lendo esse livro? Culto é o coração da comunidade cristã, não existe nada mais importante do que o culto. E existem muitos abusos no nosso contexto brasileiro em relação ao culto. E é extremamente necessário a gente pensar que culto temos, que culto queremos ter, que culto podemos ter. E eu creio que o meu livro contribui de maneira muito especial para pensar o culto, pensar contexto social, pensar contexto político, pensar todas essas relações que foram faladas, a partir de um exemplo que é tipicamente brasileiro, que é a romaria, a liturgia com os pés. Então, se querem pensar um culto que envolva a vida inteira, eu tenho certeza que vocês vão encontrar no livro bastante informações, pesquisa séria, que ajudam a pensar o culto cristão para dentro da vida das comunidades. Perfeitamente. Professor Júlio, muito obrigado pela sua Obrigado presença vocês aqui conosco, né, por essa entrevista. E eu sei que o seu tempo é corrido, né, tem bastante compromissos. E obrigado por separar esse momento para que a gente pudesse ter essa entrevista. Agradeço vocês e me coloco à disposição para divulgar as ideias do livro. Tá certo. Obrigado você também que está nos assistindo. Eu quero convidar você novamente para que você visite o nosso site www.editorasinodal.com.br. Se você quiser adquirir o livro por telefone, você pode ligar para a editora diretamente pelo telefone prefixo 51, Rio Grande do Sul, 3037 2366. E se você quiser fazer a sua compra também por e-mail, você também pode passar um e-mail para a editora, pedidos@editorasinodal.com.br. Você será bem atendido e você vai receber o seu livro aí em sua casa, onde você está. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e não perca tempo, vai buscar o seu livro lá no site da Editora Sinodal.